Uma senhora que escreve histórias infantis de assombrar. Uma mãe que não consegue falar e sua filha que não sabe se calar. Um gato mal-humorado. Um colecionador de raridades com 6 dedos em cada mão. Um gigante homem-pássaro fossilisado. Um homem assombrado por um segredo tão antigo quanto o tempo. E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre O Homem Rabiscado, uma HQ escrita por Serge Lehmann e desenhada por Frederick Peters. Essa HQ, ela é estranha, minimamente. Não, é sério. Ela começa como uma investigação policial, passa a ser uma investigação paranormal e encerra como fantasia. Sendo bem sincero, o que me manteve nessa HQ por muito tempo foi a arte do Frederick Peters. Porque assim, esse cara é um gênio. Mas assim, a história, vocês vão entender. Serge Lehmann é um pseudônimo de Pascal Ferjand. Nascido em 1964, é um renomado escritor francês. Suas histórias frequentemente misturam mistério, suspense e elementos fantásticos da cultura europeia. Já o Frederick Peters, vulgo Gold da história, é um quadrinista suíço, que ganhou bastante notoriedade nesse universo de quadrinhos pela autobiografia Pílulas Azuis, onde ele narra com sensibilidade e humor um relacionamento que ele possuiu com uma mulher soropositiva e seu filho. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque eu realmente quero trazer essa história em algum momento e eu ainda não li. Essa HQ é publicada originalmente em 2018 na França, e no Brasil em 2022 pela editora Nemo. Eu vou ser bem sincero que eu sinto falta de HQs com capa mole. Tanto que a maioria das HQs que eu vou trazer aqui são de capa dura. E sinto que isso limita bastante a experiência na leitura. Eu particularmente não acho tão confortável ler HQs de capa dura. Por mais que eu seja leitor de gibi de herói, onde eu tenho uma caralhada de ônibus edição absoluta, mas enfim. O Homem Rabiscado é uma HQ bem renomada e bem aclamada por todo mundo. Mas eu confesso que eu fui bem sem expectativa pra história. Porque eu simplesmente não conhecia, eu encontrei ela numa livraria e comprei só por conta da capa, que foi o que me chamou a atenção. Mas mesmo com isso... difícil, hein? Eu não consegui gostar tanto da história. Achei ela confusa. Ela começa como um thriller policial, passa sem investigação paranormal e encerra como fantasia. O que é comum, né, para um tipo de fantasia. Começar de uma forma normal e apresentando os elementos fantásticos durante a história. Porém, eu não sei se eu gostei muito da forma que foi feita, pra ser bem sincero. Mesmo assim, é bem difícil de catalogar essa história em um gênero específico, viu? Sim, eu tirei a blusa porque tá calor, talvez em algum momento ela volte e não me enche. Mas vamos voltar pra história. O Homem Rabiscado conta a história de Betty Corval, que eu vou chamar de Betty Corval. Uma mulher divorciada, que sofre de afasia, um distúrbio que afeta a comunicação, onde após passar por acontecimentos chocantes que a colocam em situação de alto estresse, ela perde a fala e nós vemos apenas seus balões de pensamento e mensagens no celular que ela escreve para poder se comunicar. Ela começa a história passando um tempo com sua mãe, Mul, que eu vou chamar de Maud, onde conhecemos Jasmine, uma antiga amiga da família, e Clara, sua filha adolescente. Após o jantar, Jasmine leva Betty ao encontro de Paul, um mágico antigo, conhecido de Betty, que é estranhamente parecido com Pedro Pascal por algum motivo. Paul é um homem com caráter minimamente questionável, um homem casado que dá investidas em Betty. Ele ajuda Betty a se acalmar com técnicas de hipnose, fazendo assim sua fala voltar. Jasmine deixa Betty em sua casa, e Betty finalmente descansa. Na manhã seguinte, Clara havia passado a noite na casa de sua avó, após um desentendimento com sua mãe. Acorda com um bater na porta. Ao abrir, vê um rosto estranho. Maud está? Ele pergunta. Clara diz que talvez esteja dormindo, e o homem responde. Eu tinha um encontro com Maud na Praça Legal. Maud não foi. Mas quem é você, afinal? Max, um amigo. Clara sai dizendo que vai chamar sua avó. Ao encontrá-la, percebe que ela se encontra desmaiada, porém respirando. Clara se desespera após sair do quarto de sua avó, em completo choque, vê Max, mexendo em tudo em sua sala. Ela tenta impedir, porém ele não para. Procurando meu pacote. Maud deveria me entregar o pacote. Clara fica ainda mais nervosa e pede para ele ir embora. Ao perceber que Max não aceitou a ordem, ela liga para Jasmine, que não leva a situação a sério de início. O pacote, Clara. Clara se espanta ao perceber que nunca disse seu nome a Max. Eu sei tudo sobre você, Clara Crover. Eu conheço sua mãe, sei onde você mora. Você é como Maud agora. Clara tem que assumir as responsabilidades da avó dela. O nome continua vivo, o nome continua vivo. Ache o pacote e traga para mim. Clara cai no chão desesperada com a investida de Max, e nesse momento ela tem certeza. O que está na frente dela não é humano. Ao se levantar, percebe que Max não está mais lá. Deixou apenas um bilhete escrito. Sexta-feira de manhã, na Praça Legal. Caso você queira ler essa história, eu vou parar de contar por aqui. Agora eu vou contar apenas trechos específicos que eu gostei e não gostei.
o que pode ter spoilers e pode estragar sua experiência. Então esteja avisado. Eu acho que essa história se perde em algum momento. Como eu disse, é normal uma fantasia começar de uma forma mais cotidiana e ir apresentando os pontos fantásticos durante a história. Mas eu sinto que essa história ela funciona muito mais como uma história de suspense paranormal em si, que é o que ela aparenta ser desde o início. Por exemplo, até onde eu parei de narrar, parece que é um suspense paranormal, entendeu? É sério, tipo, toda essa situação do Max avançando pra cima da Clara, e ela preocupada com a avó, e um cara estranho na casa dela, com ela sozinha, começa a crescer pra cima dela, e simplesmente não tem o que a Clara fazer, além de simplesmente aceitar. É um puta de um momento. Nessa hora específica, eu falei, ok, me pegou. E eu fiquei tipo, caralho, que é esse bicho aí? Inclusive, pra mim, o Max é um puta de um acerto também. Ele é simplesmente o maior ponto alto da história, na minha opinião. Tem até um momento durante a história onde eles tentam armar uma armadilha pro Max. E é muito foda. Ele simplesmente massacra todos os agentes. Como se não fosse absolutamente nada. É muito legal. Em outro momento, ele sequestra o homem que armou a armadilha pra ele. E ele morde o fígado do homem, fazendo uma clara referência a Prometheus. A mitologia grega rouba o fogo da forja de Hefesto, com dó entrega para a humanidade. Como punição, Zeus o prende em um monte e o amaldiçoa com a regeneração, onde todos os dias uma águia ia comer seu fígado. E é bem interessante esse momento porque o personagem que está preso é o Michael Levy, alguém que dá conhecimento, alguém que dá o fogo durante a história, tanto para Clara, tanto para Beth, que descobrem a origem, entre muitas aspas, porque a gente não sabe a origem do Max. Vocês vão entender o que eu tô falando. E de seus ancestrais. Essas partes em específicos pra mim são pontos altíssimos da história. Eu acho muito legal. Tem um momento muito engraçado onde o Max briga com um gato. E o gato simplesmente dedura a Beth e a Clara. É muito foda essa parte. Voltando ao Max, o Peters ele dá uma presença tão foda que chega a ser assim inexplicável, de verdade. Ele tem versões onde uma é mais humana, com um nariz bem grande, fazendo referência a um bico, onde ele também usa um chapéu que dá esse ar mais misterioso. E outra versão que eu particularmente gosto menos, mas ainda assim é muito legal, que é um corvo gigante, amedrontador. Definitivamente o Peters, ele é quem domina essa história, na minha opinião. Ele simplesmente faz essa história se tornar absurda por conta dos desenhos, por conta da arte dele. Então, resumidamente, o seu papai Peters e o filhinho Max são que juntos fazem as maiores qualidades dessa história, na minha opinião. Porém, como nem tudo são flores, vamos sim falar dos pontos negativos que, meu amigo, temos coisa pra falar aqui, viu? Em um determinado momento da história, a mãe e a filha, junto com um grupo, entram dentro de uma caverna. E eles encontram um gigante. Um gigante. Cara, o que um gigante tá fazendo ali? Me responde, por favor. Por favor, me responde. Vamos, eu tô esperando. Eu simplesmente não sei como esse gigante apareceu ali. E spoiler, tá? A gente não vai descobrir. A gente simplesmente não vai descobrir. Eu realmente senti muito jogada essa parte, muito. E aí, parceiro? Daí pra frente, só pra trás. Detalhe, esse gigante ele é muito importante pra história. Ele é realmente importante, ele impacta na história. Pois é esse gigante quem derrota o Max. E dá a entender que o Max e ele têm uma rixa de muito tempo. Eles se reconhecem. Mas a rixa, quando que ela começou? Como eles se conheceram? Como eles nasceram? Como? Sabe? Tipo, como? A gente não sabe de nada disso. Max até diz que ele tem um templo que os humanos fazem oferenda pra ele. Mas não vemos nada disso. Por isso que eu disse que era, entre aspas, a gente descobre a origem do Max. A gente descobre a origem do Max, da persona Max, mas não do que é o Max. A gente simplesmente não sabe nada disso. Até o final da história, a gente não vai saber nada disso. Mas eu queria ver, eu adorei o Max, porra, me conta mais dele. A gente descobre que ele é uma espécie de golem. Eles usam o exemplo de uma história, onde o artesão faz um golem e coloca um símbolo que significa verdade. E o golem ganha vida e depois apaga parte do símbolo e o significado vira morte. E a partir disso é deduzido que o Max é um golem. E é isso. E com essas frases do Max, dá pra entender que ele é uma criatura, tipo uma criatura cósmica mesmo. Mas, mano, cadê isso na HQ? De onde surgiu esse gigante? Quem é ele? É dito que na história toda mulher da família da Beth tem um dom chamado o Canto, onde a gente descobre que é basicamente controlar o Malgris. O Malgris, no caso, seria o gigante. Mas quando vemos Clara controlando o Malgris, ela simplesmente troca uma ideia com ele e foda-se, é isso. Não tem nada demais. Ela só fala, ó, não me mata não, hein? Inventa uma desculpa e fica por isso mesmo. O que é esse canto? Pelo menos eu não entendi, sinceramente. E outra coisa que eu não consegui entender, por que toda mulher nessa história é diminuída perante um homem? Eu simplesmente não consigo entender isso. Sendo que isso não afeta um puto na história. Tipo, por que a Beth é uma solteira julgada por promiscuidade? Sendo que lá na frente, isso ainda por cima vai ser tratado como uma maldição de família. Sem que isso melhore em nada e não mude nada na narrativa.
Tem um negócio que eu só percebi isso na segunda vez lendo essa HQ, que a Beth ela só sai das suas crises de afagia quando ela é tocada por um homem. Inclusive, ela disse que quando ela era casada, ela não tinha essas crises. E eu simplesmente não entendo o porquê disso existir. Simplesmente, tipo assim, isso não muda em nada a história. Absolutamente nada. E por que o Max faz chantagem envolvendo dinheiro com suas vítimas, sendo que era pra ele ser algo mitológico, algo maior? Pelo menos é o que demonstra ser. Qual a pira disso? Tipo, nada é respondido. Não me entenda errado, tá? Essa HQ eu achei ela divertida. Mas tudo que me segurou foi o Max e o Peters. Porque a história eu achei muita coisa jogada e sem resposta, sem nenhuma explicação. Ainda acho uma leitura válida. Na verdade, todas as leituras são válidas. Mas nesse caso eu realmente não entendi o porquê essa HQ é tão aclamada. Eu realmente não consegui entender sem ser pela parte da arte. Leiam e tirem suas próprias conclusões, mas de verdade essa HQ me decepcionou bastante em quesito narrativo. Na verdade, tirem suas próprias conclusões com todas as HQs que eu já trouxe e que vou trazer aqui. Inclusive, eu sempre escrevo o roteiro para os vídeos e eu tenho o costume de mandar para uns amigos meus lerem. E uma amiga comentou isso sobre o roteiro desse vídeo, que foi literalmente o que eu senti sobre essa HQ. E esse daqui é o desenho dessa HQ. O Max, vulgo o maior acerto desse gibi. Leiam só por causa dele, vale a pena. Tá ali do ladinho de Ouroboros, dá pra ver? Espero que sim. Nem todos os vídeos vão ser pesados, densos e complexos igual o de Ouroboros, tá bom? Até porque se eu fizer um vídeo daquele por semana, eu vou ter com certeza depressão e burnout. Aqui no caso, falamos sobre uma HQ divertidinha e sobre a minha experiência no geral de como foi ler. Não contei a história inteira, apenas narrei uns fatos que eu gostei e outros que eu não gostei, deixando a curiosidade caso vocês queiram ler. Os vídeos mais densos vai ser possível diferenciar pelas thumbs, tá bom? Onde as thumbs que tiverem o meu bonequinho vão indicar os vídeos tipo Ouroboros, vídeos densos, complexos, contando a história da HQ e dando uns pitacos por cima. E os vídeos que tiveram uma foto minha na thumb serão os vídeos mais descontraídos, contando a minha experiência e minha opinião. Então é menos sobre a HQ e mais sobre a minha experiência ao ler. Resumidamente, bonequinho na thumb complexo, eu na thumb, eu falando besteira. Fechou? Conseguiu entender? Espero que sim. Dito isso, o próximo vídeo vai ser na pegada Ouroboros. Eu pretendo fazer assim, uma semana vídeo estilo Ouroboros e outra semana um vídeo mais descontraído com eu falando apenas minha opinião sobre a HQ. Não sei se vai ser já o próximo vídeo nesse estilo, mas eu garanto pra vocês que um dos vídeos nesse mesmo estilo será um vídeo sobre Oleg, que é uma HQ escrita e desenhada pelo Frederick Peters, que é o desenhista de O Homem Rabiscado. Vamos ver se ele é tão bom escrevendo quanto desenhando, e torço pra que você esteja lá. Espero que você tenha gostado do vídeo, e caso você não tenha visto, tem um vídeo de Ouroboros que eu vou deixar aqui no final, caso você queira ver. Como de costume, são 5 e 8 da manhã. É isso, tô cansado, e até a próxima.